bem-vindos ao Pod com a Gabi, mais um episódio. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado um amigo, quase que um irmão. A gente se conhece há muito tempo, a gente se formou na faculdade em 2008. Anderson, meu parceiro, só passei em fisiologia por causa do Anderson. Sou muito grata, pior que é verdade. É verdade. Sou muito grata, a gente fez uma parceria incrível na faculdade. Depois trabalhamos juntos. Naturalmente, a vida acaba afastando alguns amigos, mas ela se encarrega de nos unir novamente. E hoje a gente está aqui podendo relembrar tudo que a gente já passou e principalmente trazer para você que está aqui assistindo a gente muita coisa, muito assunto para agregar na sua vida e no seu dia a dia. Anderson, obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de ter você aqui, estou muito feliz de fazer parte da sua empresa. Muito feliz mesmo, muito obrigada. E se apresenta para o pessoal. Eu que agradeço o convite, é a primeira vez que estou gravando um podcast, né? Mas agradeço muito o convite. Gabi, quase uma irmã para mim, foi a faculdade inteira a gente fazendo junto. Assim como ela fala que ela quase só passou em fisiologia por causa de mim, eu também só passei em psicologia por causa dela. A gente fazia o bate-bola, né? É isso aí. Sempre foi muito bom, não é? E é um prazer ter a Gabi. Quando a gente começou a ter algumas problemáticas dentro da empresa e escutar de NR1, a primeira pessoa que eu pensei, que eu ouvi, a Gabi, que é uma pessoa sensacional, sempre foi uma pessoa sensacional, para estar aí trocando ideia com os nossos funcionários, levando para frente essa ideia de... Obrigada, amigo. É muito gostoso a gente poder falar do nosso trabalho quando a gente está entre amigos, né? O Anderson, ele é proprietário do Residencial Vida, um residencial que cuida de idosos. E eu acho que o principal aqui que a gente tem para trazer é a gente cuida do outro. Mas quem cuida de quem cuida da gente? Eu acho que esse é o grande tema, né, que a gente vai discutir aqui. Então, dentro do residencial, a gente tem profissionais que se dedicam, que cuidam dos idosos, né, que dão esse suporte para a família que coloca o idoso na clínica, mas quem cuida deles? Né? Essa foi sempre uma bandeira que a gente levantou, né? Quem cuida do cuidador, não é? Eu tanto falo nessa parte em referente à família, mas também do funcionário, né? Apesar do funcionário trabalhar 12 horas, descansar 36, mas mesmo assim o profissional também precisa ser cuidado. A gente que trabalha com pessoas que têm alterações da parte cognitiva também fica sensível também à nossa parte cognitiva e por isso a gente precisa de cuidado especial. Eu acho que você lida com todos os polos aí que precisam Sim. de suporte, né? Porque uma família decidir que vai colocar um idoso num residencial ainda é uma polêmica, não é? Uma polêmica muito grande, não só uma polêmica muito grande, mas para a maioria, 90% das famílias, é uma dor muito grande também ter que colocar. A gente tinha antes uma verdade que ela era diferente, um panorama diferente, né? Antes você tinha muito do lar, né? Uhum. Ou seja, é a mãe que ficava em casa, não trabalhava para cuidar da família. E hoje em dia você não tem mais isso, né? Não. Hoje em dia os filhos têm que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. E junto a isso, a longevidade que aumentou bastante, né? E aí, com a longevidade aumentando também, se aumenta também o número de casos de pacientes com demência. Pacientes que têm uma implicação muito grande de ficar em casa. É aí onde a gente entra. Hoje em dia os residenciais eles deixaram de ser uma opção e passaram a ser uma necessidade. E eu acho que teve uma grande virada de chave, porque antigamente tinha muito preconceito. Sim. Né? As pessoas falavam assim, vou colocar num residencial, vai ser maltratado, eu tô abandonando. Ainda temos, né? Ainda temos esse preconceito bem forte ainda. As pessoas falavam muito de, vou cuidar em casa. Sim. Vou pôr alguém dentro de casa para cuidar. Mas eu percebo, até porque vivo isso, é tão mais fácil você colocar num local onde você tem a certeza do atendimento que vai ser prestado, onde você tem a certeza da alimentação Sim. que vai ser ofertada. São muitas certezas e uma segurança muito grande que, na verdade, traz paz para o idoso e traz paz para quem para a família também. Cuida, para a família. Porque quando a gente fala de um idoso, e aí eu nem falo para o idoso com patologia, o idoso mesmo, a idade avançada, ele traz algumas peculiaridades que precisa ter um olhar diferente, não é? Que cuidador, claro, o cuidador é um trabalho sensacional que faz com os idosos, mas eles precisam também ter um suporte de alguém que tenha a visão técnica de tudo aquilo que está acontecendo. Da equipe, né? Da equipe. Principalmente quando você fala de patologias que mexem com a parte cognitiva.
Isso é muito pesado para o cuidador principalmente quando ele é familiar, porque mexe com a parte emocional. E não só isso, né? Hoje, quando a gente pega um idoso, vai muito além, porque você tem que ver, esse idoso está se alimentando? Por que o idoso está emagrecendo? O quanto de proteína que ele está comendo? O quanto que de carboidrato eu tenho que dar? Não é só isso, né? Então, se ele está dentro de um residencial, ele tem a nutricionista, o Ele tem fisioterapeuta, o toda uma equipe médico, multi né? que Dentro trabalha de com ele. casa, vai marcar um clínico geral, um geriatra. Sim. Nossa, tem que ver a agenda, é convênio, e daqui um mês, 30 dias. E as 30 alterações dias que para eles um mostram idoso, são de um dia para o outro. em 30 dias para um idoso, ele pode ser fatal. Pode ser Né? Um emagrecimento, uma diarreia, um quadro clínico de rebaixamento, acabou. Né? Então, ali na clínica, você tem essa assistência. Né? Ele está sendo visto, ele está sendo observado o 24 horas tempo com um inteiro. profissional vendo o tempo inteiro, uma equipe multi que ativa o olhar profissional, olhar de várias vertentes profissionais, né? É o físio, é a nutri, é o médico, é o enfermeiro. Então são vários profissionais trabalhando junto para o idoso. E para cuidar da saúde mental dele e da família também, Dele né? e da família, exatamente. Toda vez que a gente recebe um paciente em casa, a gente sempre percebe que o familiar também já está doente também, da parte mental também. Uhum. Que é claro que a maioria dos filhos eles não querem, mas chega uma parte que vem o esgotamento, né? E com o esgotamento vem a necessidade, é aí onde a Sim. gente entra. Sim. Entendeu? Então, a gente pode considerar que o profissional que está ali, ele lida com o fator extrínseco e intrínseco, né? Sim, extrínseco e Porque intrínseco. além do conflito, né, do dia a dia, de qualquer trabalho, né, qualquer profissão que você tem esse conflito do dia a dia, né? Como que eu vou lidar com o meu colega, como que eu vou lidar com as minhas atividades, mas eles ainda têm o fator extrínseco que é como que é esse idoso que chega, ele vai estar demenciado, ele vai ser um idoso agressivo. Como é o idoso, como é a família. E aí, na realidade, o cuidador, aquele que trabalha dentro da clínica, ele tem vários fatores que rodeiam ele, né? É o paciente, é o familiar, é a chefia, são os próprios colegas de trabalho e o Sim. ambiente. Tudo fatores ali que precisam ser mexido ali como um tabuleiro de xadrez mesmo, né? Com muito cuidado para você estar ali cuidando também da saúde mental desse que É vai quase cuidar. uma corda bamba, né? Quase uma corda bamba, exatamente. E aí, eu tive o prazer de ser contratada pelo Anderson para dar esse suporte de saúde mental para o Residencial Vida. Então, a gente fala muito hoje de NR1, mas as pessoas ainda estão achando que é só mais uma norma do governo, é só mais uma forma de tirar dinheiro do empresário, quando não. Né? Quando a gente está falando de levar e fomentar a saúde mental, levar a qualidade de vida para dentro. E aí, eu acho que esse exemplo ele é incrível, porque a gente está pegando um profissional que está de fato na corda bamba. Sim, né? exatamente. E por mais que ele tenha um ambiente de trabalho bacana, que ele tenha um chefe bacana, que ele tenha um ambiente bacana para trabalhar, ele não sabe o que ele vai receber de um idoso, que não tem nem como a gente julgar, porque muitas vezes ele não está são. Né? E do familiar, que também está ali se julgando, que se é a culpando. parte mais pesada que a gente tem. Porque na realidade, quando a gente fala propriamente do cuidado com o idoso que tem alteração cognitiva, o profissional, ele entende perfeitamente, é muito mais fácil para ele trabalhar com o idoso que xinga, que grita, que às vezes é agressivo, é muito mais fácil trabalhar com esse. Que ele já tem na cabeça dele que o idoso tem uma patologia que faz isso. Não é de propósito, que né? não é de propósito, mas é bem difícil para ele quando o familiar começa a desconfiar do trabalho dele. Então, assim, esse é um trabalho que precisa de uma relação de confiança de todos. É que, na verdade, a gente lida muito com expectativas, né? No seu Expectativas. trabalho, a gente lida muito com expectativas. É. É a expectativa do familiar e a expectativa do profissional. Então, o familiar que coloca ali dentro, ele tem uma expectativa de que aquela pessoa vai fazer tudo que ele não conseguiu fazer. E aí, aquilo vai alimentar a sua própria frustração. Sim. Não é? Exatamente. E aí, o profissional em si quer o quê? Quer o reconhecimento. Poxa, eu tô cuidando tão bem, tô me doando, tô fazendo o meu melhor, e aí, de repente, as expectativas elas não se alinham. E aí começam as reclamações. E aí vira um caos. Vira um caos. E a gente percebe que, assim, você puxou um gancho extremamente importante, que a maioria das pessoas pensa que isso é só para ganhar dinheiro, isso daí. E não é. Você vê, o Residencial Vida hoje tem 4 unidades, nós temos mais de 50 funcionários. Então, ali, cada funcionário é uma cabeça pensando diferente, cada um vem com problemas, às vezes, de casa. Quantos idosos?
Estamos hoje com um total de uns 140 idosos por aí. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Coisa pouca. Assim, é um pouquinho de problema só. Mas assim, é preciso gostar muito, é preciso amar muito o que está fazendo, porque se lidar com os idosos, com os familiares e com os funcionários. Não é? E a Gabi está aqui nos ajudando a lidar com os funcionários, porque a gente também precisa aprender. E, gente, ele quer abrir a 5ª clínica. Exatamente. Entendeu? Então, ou ele é doido, ou ele ama muito tudo isso que ele faz. Mas é por isso que eu conto com a rede de suporte para a gente conseguir fazer. A gente fala que assim, nós temos 4 unidades hoje, nós vamos aí, estamos evoluindo para a 5ª unidade, e a gente só consegue abrir mais unidades quando a gente tem uma rede de suporte. Porque assim, eu acho que a grande visão do profissional que está ali, da parte empresarial mesmo, é com quem você está trabalhando, cuidar das pessoas que estão trabalhando, aumentar a rede de suporte. Quando a gente pensa, por exemplo, colocar a Gabi para trabalhar com os nossos funcionários ali, é a rede de suporte para que tudo dê certo. Porque o profissional, quando ele está bem, ele trabalha muito melhor, o rendimento dele ele é tem muito maior. Um time de reação diferente, né? Exatamente. Então, quando você cuida do profissional, ainda que venha algo de fora, né? Então, uma resposta atravessada, algo que ele tenha ficado descontente, ou um atrito com o colega, se ele tá bem, eu falo, peraí, isso aqui não é meu, né? Isso aqui vai parar aqui, o que eu vou fazer com essa informação? É aquela história que eu sempre falo, você dá bom dia pra alguém, ela fala, só se for pra você. Exatamente. Né? Que você vai comer? Como que você começa o seu dia? Você começa com essa resposta rude, ou você fala, vixe, deixa pra lá, né? Tá estressado, é sobre ele, não é sobre mim. Exatamente, e a gente precisa de ter necessidade que cada vez mais o profissional esteja bem. Sim. Não é? E que a gente consiga dar o suporte de uma forma geral para esse. É claro que algumas coisas a gente não consegue, não tem braço para suprir algumas necessidades, mas de uma forma ou de outra só da gente conseguir fazer o movimento para ajudar já tem uma mudança de comportamento do próprio profissional. Eu acho que é muito incrível esse aceite. Quando você aceita que a NR ela é uma coisa importante, que você vai colocar ela dentro da tua empresa, é como se você estivesse se afogando e você levanta a mão. Alguém vai segurar, né? Porque não adianta você não levantar a mão e não aceitar ajuda. Porque as coisas elas vão acontecer naturalmente. Né? A gente não consegue separar a vida pessoal 100% da vida profissional. Não consegue, e eu acho que o mais importante de tudo é fazer entender o que está sendo feito. Eu acho que essa foi a grande pegada que a Gabi fez logo no primeiro dia, que é fazer todos entenderem o que é esse trabalho. Não é fofoca, né? Não é fofoca, não é fofoca, não é um meio de descobrir coisas, não é nada disso. E quando a galera começa a perceber a movimentação que está sendo feita, todo mundo relaxa, baixa a guarda, e aí o trabalho fica mais... Eu acho que flui melhor, porque a pessoa entende assim, peraí, não estão contra mim. Exatamente. Né? É isso. A gente está buscando o melhor do geral, do todo. É o que eu uso muito essa palavra, é um ecossistema. Né? Não é mais 1, 2, 3 ou 4. É o ecossistema do Residencial Vida. O que a gente faz com esse ecossistema? A gente procura fomentar a saúde mental e a qualidade de vida de verdade. Porque se a gente só fingir que a gente está fazendo isso, não vai ter Até efeito porque esse é um trabalho que ele precisa ser, eu sempre falo que assim, trabalhos grandes como esse, ele precisa ser absorvido primeiro pela chefia, primeiro por quem está lá em cima, para depois ser disseminado. Né? Então, eu não tenho como fazer um bom trabalho, não tenho como que a Gabi faça um bom trabalho, se nós não, eu sempre falo não estamos isso. dentro desse trabalho. trabalho. Hoje eu oferto uma consultoria. Sim. Eu não faço milagres, né? Porque você pode traçar e você apresenta. Só que se a pessoa falar assim, olha, eu não vou fazer, não adianta. Não adianta. Eu não vou conseguir executar. A gente precisa comprar a ideia primeiro. É isso. É igual, por exemplo, isso a gente fala para todos os profissionais. Então, assim, eu tenho essa fala com todos os profissionais da equipe Multi. Então, eu preciso que você me faça entender que aquilo é importante para eu chegar para um familiar e levar a ideia para que o familiar consiga comprar essa ideia. Porque eu também preciso entender que é importante. E isso a gente leva para tudo. Gabi, como é que é esse serviço? O que é importante, é legal? Então, vamos lá e a gente compra a ideia e vai junto. Porque eu acho que o mais importante disso tudo é a gente está andando na mesma direção. Não, e isso vai refletir em todo mundo. Porque se o teu profissional ele se sente acolhido, ele se sente visto,
ele vai trabalhar mais satisfeito, a gente vai diminuir turnover, a gente vai diminuir absenteísmo, a gente vai melhorar engajamento. O cara vai trabalhar satisfeito, falar, poxa, aqui eu tô sendo Aqui visto. é Reflete em quem? No idoso. o idoso. O idoso, por mais demenciado, por mais complicações que ele tenha, ele vai estar cheiroso, ele vai estar com um banho bem dado, uma Exatamente. roupa limpa, ele vai estar gordinho porque comeu, recebeu os nutrientes. Ele está estimulado. A família chega e encontra o quê? Um idoso bacana. A família se sente segura. A família se sentindo segura, ela manda uma mensagem positiva. E aí começa a virar um ciclo. Um ciclo. Agora, se eu assim, tenho... o nosso trabalho, ele é um trabalho que ele é de verdade. A gente não é um trabalho mascarado. Porque assim, quando você tem um trabalho que ele não é mascarado, você tem os seus defeitos, tudo, só que você tem todo um trabalho para você fazer da melhor forma possível, você tem todo um trabalho para que aquilo dê certo, você tem toda uma seriedade por trás, porque claro, a gente trabalha com vidas, né? Com amor de alguém. É diferente, né? É diferente você errar um papel. Errar um papel, vamos refazer. Agora a gente trabalha com vidas, a gente trabalha com o amor na vida de alguém, a gente trabalha sempre com esse... Não é nem um peso, é uma seriedade muito grande que a gente leva. Às vezes a gente tem que chamar um funcionário, colocar os pezinhos no chão do funcionário. Por quê? Porque é com vida que a gente trabalha. Então a gente tem que ter os dois lados. O lado que a gente olha pro profissional, cuida dele, mas a gente precisa cobrar também. Sem dúvida. Então, mas a NR, ela não isenta as obrigações. Isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas acham que aplicar a NR1 é fazer tudo que o funcionário quer e ignorar as obrigações. Negativo. É exatamente o contrário. A gente cuida da saúde mental do trabalhador, a gente oferta qualidade de vida, mas a gente mostra para ele que ele tem obrigações também. Né? Ele tem regras para e até aumenta a quantidade de regras. Porque para a gente seguir um padrão e para a gente fomentar o que é bacana, a gente precisa ensinar. E como que a gente ensina? A gente ensina com protocolo, a gente ensina com método, a gente vai mudando. É reunião de liderança, é reunião disso, é reunião daquilo. Então você começa até a dar mais coisas, mais obrigações, porque eu gosto muito de usar essa frase que é o óbvio, ele precisa ser dito. Exatamente. O óbvio, ele precisa ser dito. E aí, às vezes, a gente, por não dizer o óbvio, aquilo fica esquecido. Então, às vezes, você precisa dizer o óbvio. E justamente quando a gente está dentro de uma empresa aplicando NR1, você está dizendo diariamente o óbvio. E o óbvio, ele traz a obrigação também. E eu acho que isso ficou muito claro para eles, assim. A NR1 ele vem também para deixar para todo mundo claro que, assim, cada um tem que fazer o seu papel muito bem feito. Vamos cuidar de vocês, mas cada um tem que fazer o seu papel muito bem feito. Tem regras. Não veio para tirar as regras elas estão... Eu acho que é aquela coisa assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Exatamente. Sabe? É sobre isso. Eu cuido de você, em contrapartida você também me entrega algo. E essa entrega, ela é natural. Porque quanto mais eu motivo, mais a entrega vem. Né? Sem que eu perceba, mas ela vem. Mas eu preciso investir. Sim. Então aí todo mundo precisa investir. O funcionário, o empresário. E é isso que eu falo que é mais importante. Todo mundo precisa. Nós também, como empresários, a gente precisa entender que a gente precisa mudar alguma coisa também. Porque assim, se a gente entende o objetivo final, que é melhorar lá na ponta, lá no final, que é o cuidado pro idoso, e para isso a gente tem que melhorar, então a gente tem que mudar. Não, e é por isso que eu falo. Algumas pessoas falam assim para mim, é só se readequar o papel? Aí eu entrego um folder. Não é. Esquece. Isso não é NR1, não é. Essa não é a profissional que vocês estão contratando. Exatamente. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser chata. Eu vou apresentar, eu vou cutucar a ferida. E aí a gente vai trabalhar essa ferida pra gente chegar no resultado. Falar o que tem que ser falado, né? Porque às vezes dói. Eu falo... Dói, claro que dói. Quando eu falo, Anderson, tá errado, não precisa. É desconfortável. Não é assim. Né? Desconfortável. A gente tá muito acostumado a lidar com pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. E aí a gente tem a falsa ilusão de que isso é gostar da gente, que isso é tratar a gente bem, que isso é ser amigo. Mas não só na nossa relação de amizade, mas na nossa relação profissional, eu acho que se você confiou no meu profissional, eu tenho a obrigação de falar, olha, é isso, isso, isso e isso. Dentro disso, você também precisa melhorar. Está inserido. Isso. Por a gente conseguir, de fato, ter um resultado positivo. Sim. Porque senão a gente está brincando. Né? E aí, de novo, a gente está brincando com a vida
de outras É preciso pessoas. ter maturidade, né? Assim, Sim. a Gabi fez essa parte do trabalho de uma forma leve, não é? Sim. Mas que deu para entender onde a gente também Não está é pra... errando. Eu não bato nas pessoas, tá? A gente conversa, a gente expõe a dificuldade, mas tem que ter calma. Mas expõe ali, Tem que né? ter respeito. Deixa muito claro, com todo o respeito, o que está acontecendo. Sim. E que assim, você precisa mudar. Sabe o que acontece, Anderson? Quando a gente fala da empresa de alguém, é como se a gente falasse de algo que foi construído com muito carinho, sabe? A sua empresa, ela não é o Residencial Vida do dia pra noite. Não. Você muito construiu, tempo, você galgou, é uma empresa familiar, então tem a sua mãe, o seu irmão, a tia, o tio, o São pai. mais de 15 né? anos. E aí, como que eu, que venho de fora, levo uma trauletada? Não dá. Sim. Né? Eu tenho que ter respeito por essa história, eu tenho que ter empatia por aquilo que foi construído. E dentro do respeito, dentro da empatia, eu consigo propor Para entender por que as melhorias. coisas são feitas desse jeito isso, também, né? Porque assim, né? o Residencial Vida é uma empresa de mais de 15 anos, não é? Eu lembro que quando a gente começou, não tinha funcionário. Era eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, e a gente dormia no residencial para cuidar do idoso, daquele 2 idosos que a gente estava. Não tinha, Tá. não é? E a gente foi crescendo aos pouquinhos, outro. A gente levava panfleto no sinal, Que legal. né? Porque no começo não tinha muito Deu certo. rede social, a Deu gente certo. levava panfleto no sinal para fazer acontecer. Então tem toda uma história. Sim. Que a gente já teve N problemas, que a gente foi para resolver os problemas, e isso traz para a gente uma bagagem de conhecimento que direciona a gente para onde ir. Uhum. Mas, como a gente fala, lidar com pessoas é complicado, a gente precisa de suporte. E aí Sim. onde vem. Até porque, como você está falando, são 15 anos. Olha as gerações que foram Sim. passando também. A gente não tá mais tão novinho assim, Anderson. Uhum. As gerações, elas vão passando e a gente vai recebendo pessoas diferentes, com visões diferentes. Pessoas O diferentes, que lá comportamentos atrás a gente diferentes. aceitava e parecia comum, hoje é bullying. Exatamente. Hoje não é aceito. Né? Lá atrás a gente tinha uma resposta que hoje eu entendo que era assédio. Sim. Né? Então, assim, a gente também precisa mudar o nosso olhar, a gente também precisa melhorar. A gente precisa entender que o mundo mudou, tem coisas que mudaram para melhor, tem coisas que mudaram para pior. Mas a gente precisa entender esse trabalho, essa mudança. ele é extremamente importante também para deixar claro que assim, tirar um pouco da sensibilidade de não poder falar, né? Então, por exemplo, esse trabalho que você faz, ele deixa claro para o profissional a função dele, deixa claro que é preciso respeitar e que se não for respeitado tem as sanções de Sim. não respeitar. E deixa isso tudo muito claro. E dá também para a gente uma liberdade de como fazer para as coisas acontecerem. Cumprir a NR1 não é libertinagem. Exatamente. É liberdade. Então você tem a liberdade de estar no trabalho que você quer, que você escolheu. Sim. Você tem a liberdade de falar sem que você tenha medo, sem que você seja repreendido de uma forma negativa, sem que você receba uma represália agressiva. É você ter liberdade de ser e estar presente de fato naquilo que você executa, né? Então você dá autonomia. Sim. Porém, junto com tudo isso que se ganha, você também ganha a obrigação de ser respeitoso com o teu colega, contigo mesmo, com o trabalho que tu entrega. Exatamente. Você ganha a obrigação de mudar o seu comportamento, né? Embora o meu nome seja Gabriela, não tem mais essa coisa de eu nasci assim, você sempre assim. Não, exatamente. Acabou. Né? Hoje a gente tem que se reinventar para permanecer. E se você quer permanecer, não dá para ser engessado. É preciso ter maturidade. Flexibilidade. É preciso ter maturidade, tem que ter flexibilidade. Às vezes a gente senta lá no escritório para fazer reunião, eu, minha mãe e meu irmão, e às vezes a gente tem essa conversa que a gente precisa mudar. Se a gente quer crescer, a gente precisa mudar. Até entre os líderes precisa mudar. Até entre os líderes. Vocês lá são 3 na gestão direta. Então imagina, 3 pensamentos. Tudo bem, mãe e filhos, irmãos. Mas são diferentes, são pessoas diferentes. Né? Que às vezes tem um conflito de ideia que a gente tem que sentar. A Marlene tem um pensamento diferente. Exatamente. Né? Uma cabeça diferente da sua, que é diferente da do seu irmão. Formações parecidas, mas ainda diferentes. Ainda diferente. Né? Porque você não pode ter absorvido algo do teu curso que a tua mãe não absorveu e a tua mãe vice-versa.
né? Vocês podem fazer a mesma coisa e tirar coisas totalmente diferentes. São dinâmicas diferentes, ponto de vista diferente. Um exemplo disso, por exemplo, minha mãe, ela toda a parte administrativa e financeira é com ela, meu irmão toda a parte de compras é com ele e eu toda a parte técnica é comigo. Porém, quando tem que resolver alguma coisa, os três sentam para resolver determinada coisa. E esse trabalho ele entra nisso também, para nos dar liberdade na resolução. Porque assim, parece que não, e aí dá uma impressão que a NR1 é só para o funcionário, mas não é só para o funcionário, ele também serve para nos dar uma liberdade de conduta, porque eu tenho o pé mais no chão quando eu vou tomar uma decisão, porque eu sei o que está sendo feito, tudo que foi feito e como foi feito. E na verdade ela traz um respaldo de que vocês estão interagindo de fato, né? Porque embora tenha a divisão de função, vocês são um trio, um trio de liderança. E esse trio tem que falar a mesma língua. Exatamente. Porque quando eu tenho 50 funcionários, se com o Anderson eu consigo uma coisa, com a Marlene eu consigo outra, e com a Adriana eu consigo outra, acabou, perdeu o foco totalmente. Exatamente. A gente sabe em quem ir quando eu quero alguma coisa. E acabou. Acabou a gestão, acabou a organização, acabou tudo. E vai refletir em quem? No idoso. No idoso. Na família. A gente sempre pensa no resultado final, o idoso. O idoso, a família. Pensa no resultado final e não deixa de pensar nos funcionários também, porque tem um outro lado também. Já escutou aquela história às vezes você precisa demitir o cliente? Sim. Porque às vezes a gente olha para o nosso funcionário com certeza. de acordo com o que o cliente está fazendo. Não Sim. É? Porque tem que se ter um respeito dos dois lados. O respeito profissional, da clínica, tudo, o respeito dos familiares também. Sem dúvida. A gente quase não tem problema com isso, porque a gente fica em cima, a gente explica, o nosso trabalho ele é muito claro em tudo que a gente está sendo feito, ele precisa ser respeitado, porque se ele não for respeitado, eu perco os meus braços, que são os meus funcionários. E se você não tem clareza disso, você sempre vai dar razão pro teu cliente final, exatamente, que é a família, e você vai desvalorizar o teu profissional. Então é uma corda bamba. É uma corda bamba, né? Que eu tenho que e é uma linha muito tênue de que lado que eu vou. E na verdade não tem que ir lado nenhum. Não tem. Você tem que ter respeito na ponta e respeito em quem vai receber. Nas duas pontas, na verdade. Exatamente. Né? O respeito ele tem que ser mútuo. Tem que ter respeito da equipe de liderança para com o funcionário, para com a família. O idoso a gente cobra um respeito, mas a gente entende que às vezes a dificuldade da doença acaba atrapalhando um pouco. Exatamente, isso. É um olhar diferente. É um olhar diferente. Eles estão ali. Assim, de tudo que eu tenho vivido lá dentro do residencial, eu percebo que eles não se incomodam com isso, porque eles entendem que aquilo é patológico. É patológico. Isso é muito claro para o profissional. Mas com a família não, né? A família não, entendeu? É muito claro para o profissional entender que um xingamento que vem do idoso, ele é patológico. E eles Mas também eles não é amam de paixão, familiar xingar, né? Mas não é. Aí quando parte pro lado o familiar, aí acaba porque a pessoa, por mais que ela esteja frustrada ou que a expectativa dela não esteja sendo atendida, a falta de respeito não dá mais pra gente aceitar, né? Porque a gente precisa cuidar do profissional e é exatamente isso. O nosso profissional, ele é tão cuidado quanto o nosso cliente, porque estão ali, são os nossos braços, o nosso resultado final. Ô Anderson, fala uma coisa pra mim. Faz mais ou menos 2 meses que eu tô lá? Sim. E aí, o que você tá achando? Mudanças comportamentais. Eu acho que assim, é visível, não só nos funcionários, tá? Nossa também. Porque a gente também tá fazendo um movimento de mudança também, né? Uhum. E às vezes no início gerou um ponto de interrogação, né? Porque quando você muda Alugou a forma como você está trabalhando. Aluga um triplex na cabeça, quando você muda a forma que você está trabalhando, o profissional também, está acontecendo alguma coisa, e agora tudo fluindo mais leve, a gente percebe que o caminho é esse, o caminho correto. A gente já fez, né, o primeiro evento, foi muito bacana. Muito bacana, as pessoas elogios. Participaram. A gente ainda vê algumas resistências, né? Exatamente. Mas faz parte. Faz parte. E a minoria. A mudança, ela traz resistência. Mudar dói. Mudar dói, Até para mudar para uma coisa boa, também dói para ele, porque tem gente que não gosta de sair da zona de conforto. É o desconhecido. De achar que está sendo vigiado, que está sendo perseguido, algumas coisas. Então, isso é extremamente importante para a gente precisa quebrar, né? Sim. E a gente está conseguindo com isso, quebrar a ideia de que nós estamos contra. E você vê, tão pouco tempo, né? E a mudança, eu consigo ver mudanças. Eu gostei bastante, a galera comentou no evento, falou, eu tava lá, foi bacana. E isso, mais do que fomentar o meu trabalho, isso me deixa satisfeita também
por ver que as pessoas estão engajando. Que as pessoas Então, estão com um olhar diferente, elas estão preocupadas em entrar e ver um vídeo, em assistir, o que eu posso fazer de melhor, o que eu vou dar melhor para o meu elas idoso, para estão o meu fazendo o colega. mesmo movimento que nós todos estamos fazendo Sim, para melhoria, que entrou, né? Encaixou na cabeça dele sim. que é para melhoria Mas é do manutenção. ambiente. É manutenção. É Tem que fazer. manutenção. É. A gente sobe e desce o tempo inteiro para a gente conseguir aí ter um efeito positivo, né? Exatamente. É preciso ter uma manutenção, é preciso. Eu falo que a gente precisa sempre estar olhando para dentro, o que a gente está fazendo, para os acontecimentos, que às vezes acontecem algumas coisas repentinas, a gente precisa parar, estudar, olhar para dentro, o que a gente precisa melhorar. E os funcionários também estão fazendo esse. E vai ficar meio que cultural. É que é muito pouco tempo ainda. Sim. Mas você vai ver que daqui a pouco a coisa vai estar girando tanto que quando você for dar uma resposta, você vai pensar: peraí, como que eu vou responder? Qual é a melhor forma de eu responder isso aqui? Até uma mensagem. Já está acontecendo. Até Isso uma já... mensagem, às vezes, que a gente vai mandar, você fala assim: peraí, vou jogar lá no ChatGPT de uma forma mais cordial, de uma forma mais bacana, mais clara. Porque o WhatsApp, ele é duvidoso, né? Ele é duvidoso. Você fala... A gente tem que ter uma clareza muito grande que nós, como empresário, como chefia, a gente tem que ter uma ideia que o peso da nossa palavra ele é completamente Ficou um canal diferente. fácil de comunicação, Sim. mas um canal que gera muito atrito. Porque Sim. quem lê da forma que quer. Exatamente. Nem sempre o tom que a pessoa tá lendo, porque a gente lê com tom, né? A gente coloca uma entonação naquilo que a gente tá lendo. E muito vai do nosso humor, da resposta que a gente já espera receber, né? Sim. Se você escrever um simples bom dia, vai ter gente que vai ler bom dia, bom dia. E vai ter gente que não vai nem responder. E vai não ficar, é? ela tá querendo Então, alguma assim, coisa, a gente né? tem que entender como que essa pessoa tá lendo essa mensagem que eu tô mandando. Exatamente. Qual é a intenção? E como que eu posso fazer diferente? Então, acho que uma das coisas que a gente tem falado bastante é sobre áudio, porque a voz, ela não engana. Ela não engana. Né? A voz, ela é mais assertiva. Então, quando você manda uma mensagem, um bom dia, a pessoa consegue sentir na tua tonalidade se aquilo é bacana, se aquilo é ruim, se você tá apreensivo, se você não tá. E tem uma outra coisa também, né, que é extremamente importante que às vezes a gente passa despercebido. A gente tem que estar sempre internalizando e olhando para a imagem que a gente está passando. O que a gente está passando naquele dia? Porque tem dia... O não verbal. O não verbal, ele grita muito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso é uma das coisas que a gente está trabalhando. Às vezes é difícil, porque sabe que a vida de quem faz gestão de empresa é muita coisa durante o dia. Você imagina que a gente tem em torno... Eu escutei outro dia assim: Gabi, você saiu do hospital, né? Você virou empresária, agora você vai trabalhar menos. Eu falei: Jesus amado, quem contou isso? Porque no hospital tinha horário lá para entrar e para sair. Na vida de empresário, acabou. Não tem. Não tem. Esses dias eu até ia postar, mas acabei nem postando, porque era 3 horas da manhã, eu tava fazendo tudo bem. 3, 4 horas da manhã, eu tava fazendo tudo bem. Pra que dormir? Porque se tem uma coisa que a gente faz, aí são os atendimentos, continua de madrugada, continua. Quem é responsável pelos atendimentos de madrugada sou eu. Então, assim, às vezes eu estou de madrugada acordado 4 horas da manhã atendendo, e eu falo, caramba, às vezes o pessoal pensa que é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E é isso que eu falo, né? Às vezes você conversa com alguém e a pessoa fala assim: eu quero chegar onde você chegou. Aí você fala: então tá bom. Então começa dali, ó. Aí você fala: mas dali? Não, eu quero de onde você tá. Aí você fala: cara, mas eu caminhei muito para chegar aqui. Não, e a gente foi fala a gente fala que a construção nossa, ela não é fácil, né? Ó, eu fiz a graduação, eu fiz 3 pós-graduação e fiz o mestrado. É muito tempo, é muito dinheiro, é muito tudo. É muito tudo. É muito tudo. Muito tempo. Às vezes o pessoal olha assim e fala, nossa, é fácil o que ele está fazendo. Não é do dia para noite, não, né? Mas não é do dia para noite. O conhecimento a gente se constrói através do conhecimento. Eu sempre falo, eu vivo falando nos meus vídeos que assim, é preciso ter conhecimento, é preciso saber o que está fazendo, saber o que está falando. Hoje de manhã eu estava apresentando a casa para um familiar que vai entrar agora no Residencial Vida, vai ser admitido. E aí quando eu comecei a falar, no meio ele falou assim, quanto tempo você está trabalhando aqui? Eu falei, eu sou proprietário. Ele, caramba, porque parece que está tudo decorado o que você falou. Não, não é decorado, é conhecimento. É conhecimento. Parece assim, que é padrão, né? Mas para chegar nesse padrão ralou muito. Eu falo que assim, para você, no que você está fazendo, você precisa ser autoridade. É isso. Hoje a Gabi é uma autoridade da NR1. Para você ser uma autoridade, você precisa ralar muito. Estudar, se dedicar. Eu me considero uma autoridade dentro do que eu faço, que é o cuidado com o idoso, o que eu falo, tudo. Para isso você tem que estudar muito. A gente faz isso, a gente estuda bastante, a gente corre atrás.
A gente vê quando a gente está precisando de alguma coisa, de estender o braço, Gabi, vem ajudar, vamos fazer, buscar o profissional para ter o suporte, porque a gente tem respeito. Respeito ao outro, respeito à autoridade que a gente constrói, à autoridade do outro. Eu não posso fazer tudo sozinho. Lembra da nossa primeira conversa? Olha, você pode até fazer se você quiser, porque você tem conhecimento. Eu falei, não tenho autoridade para estar fazendo isso. E, na verdade, quando você contrata alguém, o olhar da pessoa que vem de fora é diferente. É diferente. Né? E que para algumas pessoas vai meter o bedelho aqui na minha casa. Não é bem isso. Sim. Né? Você tem um olhar diferente, você está vendo de fora. Toda a história tem dois lados e a verdade. Né? Então você consegue ficar imparcial. Porque você, como dono, vai ter um olhar já pendente para você, não tem jeito. É natural, né? Isso é do ser humano, não é... E eu falo que esse é um tipo de trabalho da NR1 que você precisa escolher muito bem quem vai fazer esse trabalho, porque você vai mexer com uma parte do colaborador que é extremamente sensível. Sim. Né? Se você pega uma pessoa que não sabe o que está fazendo, tudo pode virar contra. Eu acho que tudo que você faz na vida, você tem que ter responsabilidade. Mas quando você cuida da saúde mental de alguém, quando você mexe lá no interno de alguém, você tem que ter muita responsabilidade, tem que saber muito direcionar. Então, eu, enquanto enfermeira, não tenho expertise para ser uma psicóloga. Né? E aí eu direciono. Mas a gente sabe ouvir. A gente sabe aquilo que a gente está ouvindo e o que a gente faz com o que a gente escuta. Né? Então, você tem que ter muita responsabilidade daquilo que e acolher de verdade, né? Se você não acolhe... Reconhecer que o meu limite é até aqui, eu preciso do outro, eu preciso de ajuda. É que nem dentro do próprio residencial, você não tem uma equipe multi? Sim. Dentro do meu trabalho, eu também preciso de uma equipe multi. Exatamente. Eu preciso direcionar para ofertar qualidade. Exatamente. Aquele que pensa que conhece tudo e pode fazer tudo sozinho, tá errado. Tá errado. Eu poderia falar, olha, Gabi, obrigado pelas orientações no começo, eu vou estudar e eu mesmo vou fazer. Não ia dar certo. Porque o peso da minha palavra é diferente, não ia ser uma coisa leve para os funcionários, porque eu tenho que pensar no outro, né? E a NR1, ela faz muito disso, né? Ela pensa no outro, em todos. você também. Exatamente. Né? E a gente tem que pensar em tudo. Né? Porque então, pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem. Tem que estar bem, exatamente. E é assim, aí faz toda a diferença, né? Vem Gabi, com know-how de tudo aquilo que está fazendo, e muda todo um padrão de pensamento. E não que trabalhávamos de forma ruim, mas deixa tudo mais leve para o profissional, para a gente, enquanto está fazendo gestão. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil quando você conhece os caminhos, né? Sim. Porque assim, a parte técnica, trabalhar com o idoso é uma coisa, a parte de trabalhar com a parte psicológica do profissional, ele é outra. E, cara, no dia a dia são muitas gavetas, né? São muitas. Então, você tem que cuidar do familiar, você tem que ver a parte financeira, a parte administrativa, funcionário, nananana. Quando você vê todas essas gavetas abertas, não dá tempo. Não dá. Então, é pedir mesmo a parceria para alguém trazer esse aconchego, para alguém trazer, porque aí é uma gaveta à parte. Né? Então, é necessário. Você fecha algumas gavetas para você centralizar mais o seu trabalho. É necessário. Bom, gente, é isso. Adorei o nosso bate-papo. Olha, nem doeu, hein? Foi a primeira vez que ele gravou, ele foi super bem. Anderson, fala pro pessoal onde que a gente encontra o Residencial Vida, como que a gente faz para entrar em contato. Fica à vontade. Olha, o Residencial Vida são 4 unidades, todas as unidades elas estão ali pelo centro de São Vicente, tá? Unidade 1 na Amador Bueno da Ribeira, que é ao lado do McDonald's ali. A unidade 2 é na Júlio Prestes, a unidade 2 é a unidade de alta complexidade, que é uma outra coisa também. A unidade de alta complexidade, a gente absorve os pacientes que fazem uso de sonda, que tem uma complexidade maior, são leitos hospitalares. Mais responsabilidade ainda. Uma responsabilidade maior ainda. A unidade 3 é na José Bonifácio, número 115. E a unidade 4, que é a unidade mais nova, agora que tem 1 ano e meio, ela fica na Pero Correia, número 563. Qual que é a rede social? A rede social é @residencialvidasv no tem Instagram, telefone? Né? Tem telefone? Tem telefone. Eu sempre dou o meu, mas tem que ter. O telefone e o WhatsApp do Residencial Vida é o 13-3356-0619. Perfeito. 0629. 0629. A gente vai colocar aqui embaixo para ficar mais fácil também. Anderson, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Fala de novo. Olha pra câmera e pode falar o número. Vai.
O número de telefone do Residencial Vida é o 3356-0629, que é o WhatsApp também. Perfeito. Anderson, obrigada mais uma vez. Foi um bate-papo incrível, como sempre é. É um prazer receber o meu amigo pessoal aqui. Gente, obrigada. Até o próximo episódio com o Pode com a Gabi. E não perca, hein? Ó, manda para os seus amigos, porque quem não assistir vai perder.